acho que eu gosto muito desse sistema de mentoria, que é quem já passou por aquilo que você quer fazer, ou quem já chegou aonde você quer chegar, dar ali a sua experiência. Eu gosto muito desse modelo também. Facilita, né? A gente fala no HackMed que você tem 2 jeitos de aprender, com seus erros ou com os erros dos outros, né? E o jeito mais inteligente é com os erros dos outros, né? Óbvio, né? Então, assim, não que o caminho dele seja o seu caminho, mas ajuda muito você saber quem já trilhou o que você quer. Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece, eu sou médico aqui formado pela Universidade de São Paulo e estou me especializando atualmente na área de educação médica, fazendo meu doutorado aqui também na USP, e sou fundador e CEO de uma empresa que tem por objetivo fomentar a inovação, empreendedorismo e saúde, chamada HackMed. Inclusive hoje a gente está aqui em trajes sociais com o nosso palestrante, porque a gente está no evento aqui dentro do HC, justamente o nosso evento anual, a HackMed Conference, quando a gente traz as principais lideranças do setor de saúde, e hoje vocês vão conhecer uma delas, que foi inclusive palestrante aqui no nosso evento, para discutir tendências do mercado de saúde, inovações e qual que vai ser o futuro papel do médico e dos profissionais de saúde nesse mercado. As tendências, as tecnologias e como que tudo isso se insere no meio da área da saúde. Então, o objetivo desse podcast é trazer referências do setor de saúde, pessoas que podem inspirar outros médicos, outros profissionais de saúde e ajudar no direcionamento, principalmente de carreira, para quem aí está no começo da sua jornada ou quem já está mais para frente e está passando ali por alguma dúvida, principalmente em decisão, né? Onde investir seu tempo, onde investir sua energia, onde que vale a pena vocês buscarem capacitação. Então, eu, antes de mais nada, queria agradecer também os nossos patrocinadores aqui, principalmente a editora Manoli, que permitiu a gente gravar nesse estúdio, e a Unicred, que é uma grande apoiadora aqui nossa do HackMed, e permitiu a gente viabilizar todas essas iniciativas. Então, sem mais delongas, né? Obviamente, né? Tá rolando aqui a HackMed Conference, então não tem como mais você se inscrever, porque já passou. Mas se você se interessa por esses assuntos, dá uma olhadinha depois no nosso site, no HackMed, e participe das nossas iniciativas. A gente tem nosso clube de membros, onde a gente discute bastante todos esses assuntos, traz referências para bem próximo dos nossos associados e espero que você se interesse aí. Se você se interessa por esses assuntos, acredito que você vai se interessar em participar do nosso grupo e da nossa comunidade. Então, vamos lá, acho que vou começar o papo de hoje introduzindo o nosso convidado, que hoje é o Dr. Newton. Newton, ele é médico cardiologista, hoje presidente também da Unimed de Teresina, certo? Perfeito. Tem alguns outros cargos, né, dentro do Conselho Brasileiro de Executivos de Saúde, CEBEX, e também atua como gestor público, e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Então, primeiro, Newton, obrigado por aceitar, obrigado por ter vindo de tão longe para participar do nosso evento. Espero que você esteja gostando aí da experiência e bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Cauê. Em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer de estar aqui hoje, né? Para mim é uma satisfação imensa ter sido convidado para palestrar aqui no HackMed e estar aqui hoje com você para a gente gravar esse podcast. A minha carreira, ela começou, né? Na verdade, médico. Eu fiz faculdade lá na minha cidade, fiz a Universidade Federal do Piauí, né? Que é uma faculdade pública, e depois vim fazer residência aqui em São Paulo, né? Onde eu fiz clínica médica e cardiologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E depois fiz especialização em ecocardiografia lá na Escola Paulista, né, na Unifesp. Não contente com isso também, ainda fiz um doutorado, né, na área da cardiologia também, lá na Escola Paulista de Medicina. E aí foi a minha trajetória, vamos dizer assim, em resumo, uma trajetória conservadora, né? Fiz toda a minha formação médica clássica mesmo, e a partir daí eu comecei a trabalhar aqui, né? Eu morei aqui na cidade de São Paulo durante 10 anos, então aqui trabalhei em grandes serviços, trabalhei no Sírio-Libanês, no Einstein, no Fleury como médico ecocardiografista, e depois resolvi voltar para a minha cidade.
E lá chegando, a primeira coisa que eu me deparei foi como se inserir em um mercado onde já tinha um certo distanciamento, né? Já tinha saído de lá há muito tempo também, e como seria então essa volta, o que é que eu iria fazer e tudo. O que é que a gente pensou? Eu disse, não, vou montar um negócio, né? Uma clínica, no caso lá, a gente montou uma clínica voltada para a área cardiológica, com mais 4 sócios, então foi o que eu fiz, aproveitando essa expertise, né? Dentro da cardiologia. Mas eu fui colocado para ser diretor dessa clínica, sem ter experiência nenhuma, não tinha experiência nenhuma de gestão prévia, nada. Foi um grupo de amigos médicos? Amigos, exatamente, amigos médicos. Eles eram de que especialidade? Vocês se juntaram? Todos eram cardiologistas. Todos cardiologistas. Todos cardiologistas. E a gente montou uma clínica para diagnóstico, consultórios e na área da cardiologia, cirurgia vascular também, que tinha alguma coisa, que depois ela se expandiu para outras especialidades, né? Neuro, algumas outras áreas correlatas a gente agregou ali na clínica. Então essa clínica hoje foi 2010, tem 13 anos, né? Então ela ainda existe. Continua lá ainda, né? Legal. Então esse foi meu primeiro movimento, assim, do ponto de vista de gestão. Né? Só aproveitando que você trouxe esse ponto, essa clínica vocês tinham um público específico? Como é que vocês definiram isso? Então, lá em Teresina, né, que é de onde eu veio, estava havendo uma transição da área da saúde de uma região central, mais antiga, tradicional, de serviço de saúde, para uma área, para uma outra região da cidade, que seria a área mais nobre lá, ainda com pouco serviço de saúde. Então, o primeiro pensamento estratégico foi esse, aproveitar essa onda dessa transição, né, e pegar essa região então que teria um poder, vamos dizer assim, um poder financeiro maior e que a gente pudesse então aproveitar esse movimento. Então era um público mais alto. Isso. Entendi. Era um público mais selecionado. Certo. Era uma região né, como é lá ainda, um pouco mais diferenciada, que usava nesse momento os serviços do centro da cidade. Tá. Então, o que estava havendo era esse movimento de transição. Tá. Exato. Além de tudo, também ainda nesse movimento, a gente também definiu que local, né, a gente poderia fazer. Então, a gente viu vários locais e tinha um centro médico que estava sendo construído naquele momento. Então, também a gente casou isso e teve esse convite da gente ir para lá e a gente foi, né? E nesse negócio, então, surgiu a dificuldade que a gente fez, então isso é muito importante que se diga, a gente não fez um planejamento estratégico assim tradicional, que eu recomendo qualquer um que for botar qualquer negócio, ele tem que fazer todo o estudo de mercado, tem que fazer o plano de negócio, né, a parte de planejamento estratégico, que a gente, na verdade, lá a gente montou mesmo só na vontade, né? Tiro no escuro. Assim, todo mundo querendo fazer e montamos, né? Junta dinheiro aqui de cada um e vamos comprar o que precisa e vamos abrir. É bem típico da nossa realidade médica, né? A gente faz isso bastante, assim, pelo que eu tenho visto, assim, bem característico. Assim. Exatamente. Então, assim, esse talvez seja um dos erros, vamos dizer assim, de nós médicos que não temos formação de gestão, de abrir e querer realmente na vontade, né? Até de querer ganhar melhor e tudo, enfim, sair um pouco do mercado, né, tradicional, de ter que ser funcionário de outras pessoas, montar um negócio, mas sem a devida preocupação de planejar. Então isso aí já foi uma lição, assim, porque a gente bateu muita cabeça e depois a gente procurou outros caminhos. Pessoalmente, o que eu fiz? Surgiu uma chance para eu fazer um MBA em gestão, né, em empresarial, que foi o meu primeiro curso assim, de gestão que transformou mais a minha cabeça, o meu modo de ver, do que se preocupar quando a gente tem uma parte empresarial. Então esse curso ele mudou. Depois você fez aonde? Aqui em São Paulo? Fiz lá mesmo em Teresina, era um curso lá da FGV, um curso bom, que tinha local também, né? Eles iam para lá. E esse curso ele foi divisor de águas na minha vida, na verdade. Legal. Certo? E depois eu fiz um outro curso, eu fiz um MBA em gestão em saúde especificamente, né? E já foi mais para a área voltada para a área da saúde.
Fiz várias formações complementares. Eu fiz um curso de Six Sigma, que é a parte de processos, né? Green Para quem Belt. não conhece muito desse mundo, Nilson, porque tem muita gente Certo. Não, porque tem bastante gente que acompanha aqui e é estudante de medicina ou médico e nem sabe muito bem o que é um MBA, assim. Como é que você definiria seu MBA? Beleza. O Master in Business Administration, né? Na verdade, é uma formação de extensão, né? É uma especialização, uma pós-graduação, onde você vai estudar um tema específico. No caso, eu fiz o de gestão, né? Então, ele ajuda por quê? Porque ele vai trazer vários profissionais, professores que são experimentados na prática, né? Para mostrar para a gente o que vale a pena, quais são os métodos daquelas gestão financeira, gestão de caixa, gestão contábil, gestão de cliente. Então, assim, tem uma série de áreas, né, que uma empresa exige que você tenha conhecimento e que você, como médico, não teria. Tá? Então, ele serve para te dar esse, vamos dizer assim, esse apanhado geral do que seria o conhecimento necessário que você tem que saber para tocar algum negócio. Então, é para isso que serve esse MBA. E ele, como ele traz um viés também muito de prática, né? Eles trazem cases, e isso é o que traz a gente para o mundo real, né? Para você pensar, não, é uma coisa teórica, eu vou estudar. Não, ele traz você para o mundo real mesmo, e isso é bem bacana. O óbvio é que você só vai aprender mesmo errando e batendo na cabeça, mas quando você tem um conhecimento já, você sabe o porquê que você errou e você consegue melhorar mais rápido, né? Então isso para mim mudou muito. E eu fiz muitos cursos assim. Fiz um curso de análise financeira, fiz curso de investidor anjo aqui no Einstein. Então assim, eu fui agregando conhecimentos naquilo que eu achava que ia direcionar, né, a minha carreira do ponto de vista de gestão e que eu via que eu tinha mais deficiência. Essa é uma discussão interessante, porque parece aquela questão de você buscar o conhecimento just in time. Assim, quando você precisa daquele conhecimento, você vai lá e busca aquilo. E muitas vezes no sistema educacional nosso, às vezes parece que eles querem que a gente aprenda tudo com antecedência e depois descobrir onde que vai usar aquilo, né? Mas esse modelo me parece não tão otimizado quanto você aprender conforme as necessidades que você tem no dia a dia, né? Pô, você estava como gestor lá, você precisava aprender alguma coisa, sei lá, fazer um programa voltado para aquilo que você está vivenciando de necessidade, né? Perfeito, Cauê. Assim, se você estuda esse mesmo conteúdo fora de contexto, quer dizer, não, eu estudei aqui e não apliquei aquilo. Daqui a 2, 3 anos você esquece o conteúdo. Total. Então, assim, faz mais sentido, isso eu também acredito, que você estude e tenha a sua formação aliado com a sua prática que você está tendo naquele momento. Né? Então, até porque tudo muda, né, o tempo todo. Então, eu gosto muito mais desse estilo. Agora mesmo vou começar um outro curso de gestão hospitalar. Né? Por quê? Mas o que você vai fazer essa? Por quê? Porque dentro do meu escopo também que eu atuo, tem 2 hospitais que eu tenho que tomar conta. Né? Que eu sou o gestor, vamos dizer assim, o último decisor. Então, não é que eu vá ali gerir aquele hospital, mas eu tenho que ter os conhecimentos necessários para que a gente tome as melhores decisões. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, eu acho que só para a gente ter a linha do tempo, né, cronológica, você assumiu como diretor dessa clínica que vocês criaram. Por que te escolheram como diretor? Acho que primeiro me surgiu essa dúvida. Assim. Boa pergunta. Ninguém sabe. Tiraram ali no Paroim? Não, nem sei, porque, assim, na verdade, sei lá, eu sempre gostei, né, de fazer essa parte, gostava de planilha, da parte financeira, né? E acho que meio que me colocaram ali, não foi nem... Foi escolhido mesmo naquele momento. Acharam que você era dentro do médico. Dentro dos que estava lá porque como eu estudava algumas coisas assim, meio fora, por conta e tal, e naquele momento era, né? Então hoje eu tenho outros colegas lá que são sócios que estão fazendo essa função. Entendi. Né? Mas naquele momento, então eu fiquei lá de 2010 até 2018. Aí em 2018. Só lá, você só trabalhava lá? Não, aí eu fazia o consultório, né, que era lá, eu tinha meu consultório privado lá. E a partir de 2000 e eu trabalhava em 2 clínicas privadas outras, né? Como cardiologista e como ecocardiografista. Que você não era sócio nessas duas? Exatamente, que eu não era sócio, era só prestador de serviço. Então,
Minha vida ali nesse momento era isso. Uhum. Em 2013 eu fiz concurso público, então passei para um hospital lá do estado e fiquei concursado. E aí acumulei, tirei um pouco daqui das outras clínicas, fiquei no meu negócio, que é próprio, e fiquei lá no concurso público. 2014 passei em outro concurso público, que é no HU de lá, que é um emprego federal, né? O Hospital Federal. E aí fiquei fazendo aí nesse momento eu estava fazendo consultório só na minha clínica, né? Que eu era sócio, fazendo eco lá privado somente, e nos 2 concursos públicos. Até 2017. Mas aí em paralelo você estava fazendo esses cursos de Não, sempre MBA, fazendo. investidor anjo, aprendendo mais esses conceitos que a gente não via na medicina, digamos assim, no nosso currículo tradicional como médicos, assim. Perfeito. Então, nesse tempo todo aqui, eu estava procurando formação numa área de gestão, né, que não era a nossa área, né, médica, né? Te ajudou? Realmente muito, né? Isso é uma coisa que me ajudou demais. Como médico também? Como médico também, entendeu? Porque você começa a ter uma análise um pouco mais racional. Porque tem isso também, às vezes as pessoas falam, não, eu sou médico, não preciso aprender sobre gestão. Eu não sei se isso funciona hoje em dia. Eu acho assim, sinceramente, Cauê, quem quer botar um consultório ou uma clínica tem que saber. Não, você só o que trabalha lá. Não, mas você tem que ter noção, né? Se você for só o prestador de serviço, mas também... não que todo mundo tenha que fazer gestão, apesar de ser um conhecimento que eu acho que deva ser desejado. Mas a pessoa pode querer ser médico, e médico já é muita coisa, né? Você querer ser médico, ficar atualizado dentro da sua área, né? Dentro da sua expertise, ok. Mas o mínimo de gestão, porque você vai colocar um consultório, você vai trabalhar, mesmo trabalhando para os outros, né? Você vai ter que ter uma noção de gestão em relação à parte de dificuldades que passam de determinados sistemas, né? Então, isso tudo você vai ter que ter essa noção, exato. E é bom você ter uma noção de gestão. Não é você ser especialista, mas é bom você ter uma noção, sim. Você ter uma mentoria. Acho que eu gosto muito desse sistema de mentoria, que é quem já passou por aquilo que você quer fazer, ou quem já chegou aonde você quer chegar, dá ali a sua experiência. Eu gosto muito desse modelo também. Facilita, né? A gente fala no HackMed que você tem 2 jeitos de aprender, com seus erros ou com os erros dos outros, né? E o jeito mais inteligente é com os erros dos outros, né? Óbvio, né? Então, assim, não que o caminho dele seja o seu caminho, mas ajuda muito você saber quem já trilhou o que você quer, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nesse modelo. E sempre se capacitando. Em 2017, então, eu fui convidado para ser gerente médico do hospital da Unimed. Isso você já estava como professor, como médico do HU nessa época? Já estava como médico do HU. Então você tinha sua clínica, você tinha um médico do clínica, HU. médico do HU, médico do Estado. Do Estado, e aí mais né? Surgiu mais uma oportunidade aí na área de gestão mesmo. Né? Aí já mais uma parte de gestão médica, técnica, clínica, né? Onde eu ia lidar com médicos mesmo das áreas, né? A área de oncologia, cirurgia cardíaca, áreas de alta complexidade, que não necessariamente eram minhas áreas, né, de expertise, mas a minha função era de gestor, né? Primeiro era implantar aqueles serviços lá e depois fazer rodar. E foi muito bom para mim. Isso foi o ano de 2017. Por esse meu trabalho, neste ano, eu fui convidado a ser vice-presidente no ano seguinte, 2018. Na Unimed. E lá também. Então, a gente monta uma chapa, né? É uma diretoria com 3 pessoas. Então, eu fui convidado para ser vice-presidente. E aí a gente ganhou. Então, aí começou uma parte de gestão em outro nível. Porque aí, quando você assume uma operadora de saúde, para mim é uma das gestões mais complexas que existe. É uma gestão, eu não sei nem o que possa parecer, talvez sei lá, aeroporto, um porta-aviões, seja uma coisa tão complexa quanto você fazer uma gestão. Por quê? Porque aí você vai ter uma normativa, uma regulação fortíssima em cima. É uma gestão que por trás também tem uma cooperativa médica, que é uma outra empresa, onde você tem que dar trabalho e renda para o médico cooperado, essa função da cooperativa.
e, ao mesmo tempo, você tem que seguir todas as regras de um plano de saúde e cuidar da sinistralidade, que é o custo assistencial, que, por sua vez, é antagônico ao ganho do médico, certo? E do prestador. Por quê? Porque quanto mais o médico ganha, maior o custo, né? Pelo menos naquela conta, naquela parte, e aqui você quer controlar também para deixar o plano sustentável, né? Que ele precisa ser perene. Ao mesmo tempo, essa operadora tem outros recursos, tem hospitais, tem clínicas, tem home care, tem outros aparelhos que você tem que gerenciar. Então, é um sistema que, no nosso caso lá, tem 1.200 funcionários e 1.000 médicos cooperados, são 1.000 sócios. Caramba. E são 140 mil vidas. 140 mil? Isso a gente está falando da região... Só de Piauí, no norte do Piauí, né? Porque a nossa área que a gente já atua lá é de Teresina, que é mais ou menos na região central do estado, vai até o litoral norte, que é Parnaíba, que é uma região mais alta, e a gente ainda tem uma área que pega o leste do Maranhão também, uma parte. Tá. Então, isso aí em tudo, a gente faz a gestão de 140 mil vidas. Então, é bastante gente. Então, você tem que ter a gestão que satisfaça os usuários, os clientes, uma gestão que você satisfaça os colaboradores, 1.200, a gestão que satisfaça os sócios, os cooperados, que são os médicos, fora os stakeholders todos que tem, fornecedores, né? Farmacêuticas, enfim. Então, uma série de... e a própria economia da cidade, os prestadores, as clínicas, os hospitais credenciados, o nosso papel ele é fundamental lá para a nossa região. Entendeu? Então, entendi. É uma responsabilidade enorme. Aí você ficou como vice-presidente? Eu fiquei como vice de 2018 a 2022. Tá. Como vice-presidente, qual era a minha área lá, né, que eu cuidava? Eu cuidava da TI, né, tecnologia, suprimentos, regulação médica, né, que é a parte de prestadores, contábil, financeiro e RH. Então, basicamente, eram essas áreas que eu cuidava. E como você conciliava tudo isso com a vida médica? Assim? Pois é, até então aí eu ainda estava com o meu consultório aberto, eu diminuí bastante o consultório. Então, da minha clínica, eu era muito ativo, tinha bastante cliente, assim, eu ia muitas vezes lá, né? Mas tive que fazer uma escolha. E aí é a hora da escolha, que você, às vezes, difícil, tem uma nunca dúvida. É fácil, né? Nunca é fácil. Às vezes você tem uma dúvida. Poxa, eu vou perder meus clientes, que é uma conquista praticamente pessoal sua, né? De muito tempo. Aí eu já dá estabilidade financeira, dá muitas coisas. Perfeito. Aí eu já estava lá de volta, né? Com 9 anos que eu tinha voltado, então já tinha uma carteira de clientes boa, né? E aí tive que fazer essa opção. Eu disse, não, vou ter que diminuir porque não tenho nem espaço físico, né? Espaço de tempo para colocar na minha agenda. Não podia abrir mão do emprego público porque é o que te dá uma segurança ali também, né? Como foi para mim importante na época da Covid, que eu peguei Covid e fiquei 2 meses fora, né? Que o fato de ter emprego público para mim foi muito importante nesse momento. Uhum. Então, optei por diminuir o meu consultório, não larguei, mas diminui bastante e fui. Né? E aí dava conta... Posso perguntar assim, como é que você fez essa decisão de falar faz mais sentido eu investir aqui nessa parte de gestão do que no meu consultório? Isso pesou a questão financeira? Foi uma questão mais de você ver as suas aptidões, algo que você gostava mais? Como é que você põe na balança nessas horas? Cauê, aí foi, eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo, foi uma paixão que eu fiquei pela gestão. Eu realmente, hoje, eu sou apaixonado por gestão. Eu gosto de estudar, é uma coisa que me dá prazer de estudar, não é trabalhoso. O meu celular é 24 horas, o tempo todo resolvendo problema, porque é isso todo dia, mas aquilo, eu me realizo naquilo ali. Então, eu já tinha um bom tempo de médico, né? Já trabalhei aqui 10 anos, mas já tinha mais quase 10 lá. E eu estava chegando num momento da minha carreira que, como médico, apesar de eu gostar bastante de ser médico, né, e gosto de paciente, atender e tudo, mas eu percebia que pessoalmente eu precisava mudar alguma coisa. E a parte da gestão para mim foi isso, ela foi uma mudança de carreira que me realizou. Não foi financeiro, tá? Financeiramente ficou igual. Eu posso até dizer isso, ficou igual. Que eu larguei, o que eu peguei. Mas imagina que no começo não, né? No começo no começo cai um pouco. No começo você cai, né?
você cai o padrão, às vezes tem que negociar em casa também com todo mundo, né? Diz, olha, calma, vamos ver aqui o que dá e tal. E você corre mais risco, né, também, né? O último episódio, eu até estava conversando com o Sacomani, não sei se você conhece, né, da AC Camargo, e ele falou um pouquinho disso, que quando ele optou por mudar do cargo dele, ele é urologista, então ele tinha toda uma cartela de clientes, e mudou para a área de inovação, que ele sempre gostou muito, dentro de hospitais. Ele falou isso, né, que a gente tem que às vezes olhar e falar assim, ó, cara, aqui eu tô há 10 anos fazendo isso, 15 anos, 20 anos, então já construí toda uma trajetória. Na TI, né, no caso dele, na gestão, eu tô começando agora, então vai ter uma queda de padrão, mas a perspectiva é que daqui 10 anos eu vou ser tão bom nisso quanto eu sou como médico, né? Não sei se você teve uma sensação parecida também. Sim, tem, porque isso preocupa. Eu tenho 4 filhos, né? Tenho toda uma estrutura para manter, financeira e tudo. Então, para eu tomar essa decisão, né? Isso foi uma coisa que não foi fácil, não. Porque você troca o certo pelo duvidoso mesmo. E outra, quando é que será que você consegue voltar? Né? Porque a dúvida de quem vai para a gestão é essa, médico, né? Porque assim, a gente como médico, mal, se você é bem dedicado, trabalha bem, atende bem, tudo, você tem o seu padrão de renda ali, você consegue, né? Que quando você muda para a gestão, nem toda função de gestão te dá a renda que você teria como médico dedicado àquela função. Então, essa é uma decisão. Mas para mim realmente foi uma coisa assim de propósito, eu posso dizer, porque é uma coisa que eu gosto, faço porque eu gosto e essa mudança ela foi nesse sentido. Eu sempre quis fazer alguma coisa, desde que eu estava aqui em São Paulo, como residente ainda aqui, eu sempre olhava os MBAs e ficava, poxa, que legal isso aqui, só que eram muito caros na época, assim que começou, né, falando aqui de 2000, 2001, que foi a época que começou esse boom, assim, eles eram bem caros, assim, eu disse, não, poxa, mas eu vou fazer, eu não sou gestor de nada. Aí eu pensava isso, eu vou pagar um dinheiro desse, não sou gestor de nada, vou usar esse conhecimento para quê? Mas era uma coisa que eu já me interessava, né? E hoje eu vejo, por exemplo, muita gente jovem aqui, como eu vi gente aqui no curso de medicina no segundo período, né? Umas meninas. Então, assim, eu acho muito legal você... Aqui no HackMed. Muito legal você despertar cedo, entendeu? Porque se for introduzir alguns conceitos que são necessários para a gente entender o nosso papel dentro de um sistema que é maior do que só o atendimento que a gente faz, né? Perfeito. E eu acho que o médico ele tem que ter essa visão hoje que a medicina mudou. A medicina hoje ela está inserida realmente dentro de um sistema que é muito maior, né? Que é muito maior. Então a gente tem que sair um pouco do nosso casulo ali e olhar o mundo ao nosso redor. Isso que vocês fazem aqui no HackMed é isso. Eu gosto quando eu vejo os jovens vindo ver isso, porque eu queria ter vindo quando eu estava na faculdade e só tive essa visão depois da residência, né? Quer dizer, foi muito tempo depois. Então, isso é maravilhoso, cara. Você acordar. Então, para mim foi isso. Aí, em 2022, eu fui eleito presidente, né? Com mais 2 diretores. E eu estou nessa jornada, então, de presidente 1 ano para cá. E, nesse momento, como o cargo ele ficou de uma responsabilidade maior e uma demanda maior, eu tive que fechar meu consultório, que foi outra decisão difícil. Difícil, mas eu vou te falar, eu tomei, assim, bem consciente e tranquilo. Assim, dizer, rapaz, é uma fase de evolução. Né? Enquanto estiver para cima, né? Estiver crescendo, eu digo, não, vamos fazer. E assim eu tomei. Eu estou no momento, aí também passei a dar aula, que é uma coisa que eu gosto. Eu dou aula para o curso de medicina lá, né? Para uma faculdade. Ou na parte mais de gestão? Dou aula como médico, como a parte clínica, inclusive. Clínica. A parte de propedêutica clínica. Legal. É a minha disciplina lá. E eu gosto demais de ensinar, de passar conhecimento. Então, assim, é uma coisa que me satisfaz. Faço isso com meus filhos, faço isso lá com meus alunos. Isso é interessante, professor de propedêutica que tem uma visão de gestão também. Deve ser interessante ter essa aula. Aí. Exatamente. Então, assim, quando eu faço... e eu não fico só na propedêutica ali, eu vou estendendo até a realidade, né? Aqui da profissão e tudo, né? Então, mas é uma parte que eu gosto muito, assim, que eu tenho também, essa de passar conhecimento, né? Eu acho que isso é bacana. Uma dúvida que eu tenho sobre isso, Newton, é que eu também tive dúvida porque... diferente de você, né? Eu tive que tomar uma decisão um pouco antes, talvez, né? Eu não fiz minha residência, acabei falando, putz, pra mim, gosto também da medicina, mas especialização em nenhuma área médica me parecia, assim,
eu sentia que o que eu gosto mesmo é a parte de educação. E essa parte de empreendedorismo associado à inovação, voltado para a formação do médico. E eu via que a residência, no meu caso, ia ser mais para ter um currículo do que para realmente fazer algo que eu gosto, que sou apaixonado, né? E eu acho que esse negócio de paixão é um negócio que muitas pessoas falam, mas às vezes tem que tomar decisão para aquilo que você vai ser feliz, né? Mas é difícil. E eu acho que eu tive que tomar essa decisão difícil. E uma coisa que me falavam, e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas você vai deixar de ser médico e vai fazer gestão, sendo que tem um monte de gente que faz gestão e pode ser melhor gestor do que você, ou melhor empreendedor, ou melhor, enfim. E eu queria saber se você teve essa dúvida também, de tipo, será que eu tô abandonando a cardiologia aqui, né, por ser cardiologista, eu sou muito bom naquilo, e vou me arriscar na gestão, que talvez tenha um monte de gestores aí que poderiam fazer isso? Não sei se isso é algo que passou na sua cabeça. Isso passa, né? Até assim, há um preconceito de nós mesmos médicos enquanto classe. E eu sofro isso dentro de uma cooperativa médica. Não, mas será que não era melhor ter gestores não médicos aí, que são profissionais e tal? Na verdade, os profissionais, eles são profissionais porque eles fizeram tudo que a gente, por exemplo, que eu fiz agora e que eu preciso fazer para me tornar também um profissional da gestão. E eu ainda digo mais, eu acho que o estudante de medicina, ele tem um diferencial, né? Ele tem um diferencial cognitivo para aprender coisas novas. E ele pode ser um bom gestor. Diga ainda mais. Pelo fato de ser estudioso. Pelo fato de ser estudioso e comprometido, muitos têm umas habilidades de memória muito, muito grande, não é à toa que conseguem absorver, reter bastante conhecimento, que o curso exige aquilo. O curso ele exige dedicação, ele exige estudo, ele exige comprometimento. E se você fizer isso sendo gestor, você vai ser um bom gestor também. Não é à toa que a gente tem aqui Sidney Klagen, que é um super gestor, tem o Pedro Batista que está aqui também, médico, super gestor. Então, assim, são pessoas que inspiram a gente a mostrar que nós estamos no caminho certo. E o que as organizações de saúde hoje estão pedindo e necessitando, pelo contrário, são mais médicos ou profissionais de saúde que tenham conhecimentos de gestão. Porque o que se tinha antes também, há umas décadas atrás, colocava-se médico para ser diretor de serviço sem ter formação de gestão, só pelo simples fato de ser médico. Por ser bom médico, por ser bom não médico, bom gestor. E aí mudava totalmente as competências são outras, né? Perfeito. Não é porque você é um exímio cardiologista que você vai ser um bom gestor. Não é isso. E isso aí funciona para qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, a própria universidade se baseia nisso. Então, aqui na USP, a gente tinha ótimos professores que, às vezes, podem ser excelentes clínicos, né? Enfim, médicos, mas às vezes não tinham interesse em ser professores. Às vezes a universidade obriga essa pessoa a dar aula, sendo que o cara gosta de fazer pesquisa, gosta de atender os pacientes, não necessariamente ele gosta de ensinar. Então, eu vejo isso. Às vezes, parece que no Brasil a gente confunde um pouco essas coisas, né? As competências são totalmente diferentes. Não dá pra gente começar a misturar as coisas, né? Perfeito. E eu acho que isso foi que matou um pouco a questão do médico na gestão. E eu acho que a gente está voltando e está reconquistando esse espaço. A gente via outros profissionais de saúde ocupando lugares de gestão e o médico ficou para trás. E nessa última década, pelo menos com a Covid, com muita coisa que aconteceu, eu vejo um movimento de ter médicos e outros profissionais também de saúde, mas com formação de gestão, ocupando os cargos, porque eu fui diretor de TI, né, junto lá na Unimed. O pessoal da TI, por exemplo... TI de tecnologia exato, tecnologia dentro da Unimed, lá era a minha área, lá também, uma das minhas áreas. Certo. Ele não entende o olhar pelo lado da saúde, ele entende pelo lado da tecnologia. Que não é médico, ou não é da área da saúde. Então, por que hoje você tem a função de CMO para poder fazer esse casamento entre a saúde e a tecnologia? Entendeu? Sim. Porque o cara vê uma visão da saúde, se ele tiver conhecimento de tecnologia, ele vai conseguir traduzir aquilo para quem é da TI. Perfeito. E funcionar melhor. Entendeu? Então, assim,
O médico, eu volto a dizer, você pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Não é assim, não faz mal fazer a Você residência. Não deixa de ser médico você não por deixa fazer de ser gestão. médico por fazer gestão, não deixa de ser médico por ir para outra área, né? Então Precisa de médicos nessas áreas também, né? Esse é o negócio. E eu até imagino que a sua decisão também deva ter sido difícil, poxa, não vou fazer residência e tal. Mas, rapaz, o mundo mudou tanto hoje, Cauê, que você, como eu falo, você tem que ir para o que você tenha um propósito de fazer, porque você vai fazer aquilo pro resto da sua vida, entendeu? Então, assim, lógico que o mercado de trabalho é importante, eu não sou nenhuma voz aqui utópica de dizer que eu vou fazer só porque eu gosto. Não, se você vai fazer uma determinada especialidade, você tem que estudar o mercado daquela especialidade, você tem que saber se você tem realmente afinidade com aquilo. E por exemplo, jamais faria alguma área cirúrgica. Não tenho nenhuma habilidade. Mesmo que tenha mercado, mesmo que tenha oportunidade. Não tenho habilidade, não tenho habilidade, não tenho paciência, então assim, não consigo fazer essa área cirúrgica, entendeu? Sim. Áreas clínicas é o que poderia fazer outras áreas clínicas, poderia, né? E então é isso. Eu acho que cada um tem que procurar moldar, mas o mais importante é que você tem que saber que aquilo ali você vai fazer para um bom tempo, né? E as carreiras mudam também. Você começa com uma coisa, você pode mudar, né, para outra. O mundo moderno é bom por isso, né? Você consegue fazer essa migração. Mas que dá medo, dá, né? Que assim, eu estou numa fase agora que eu digo, e daqui para frente, o que acontece, né? Porque a minha gestão acaba em 4 anos, agora em 3. E aí, volto para o consultório, vou para a gestão em outro lugar, entendeu? Então, assim, tem essa dúvida sempre, mas a gente vai para frente. Perfeito. E na sua opinião, valeu a pena fazer essa transição? Você se encontra mais realizado, digamos assim? Fez sentido? Total. Assim, eu hoje eu tô na melhor fase assim da minha vida no sentido amplo, né? Assim, muito satisfeito profissionalmente, né? E isso eu levanto todo dia com prazer de ir trabalhar, entendeu? Então, eu tô com 25 anos agora de formado, onde outras pessoas podem estar aí desmotivado e tal. Eu acho que não, acho que eu peguei um novo impulso para a carreira e para mim fez total sentido, assim, total. Cara, isso é um negócio incrível, porque eu acho que aqui nosso papel não é falar que o que funciona para você, o que tá funcionando para mim, funciona para todo mundo, mas acho que cada um deveria tentar buscar o que faz sentido para si. Eu sinto que tem um problema, eu adoro esse tema de educação, né? Então, uma das coisas que eu sinto falta olhando para trás assim, é justamente desses direcionamentos, até de carreira, de decisões que a gente não tem em nenhum momento da nossa formação, assim, do tipo, pô, cara, o que você gosta de fazer, o que faz mais sentido pra você, sempre, claro, alinhando com a questão do mercado, acho que a gente não pode realmente totalmente separado, mas acho que hoje você ter uma visão do que você tem interesse e buscar alternativas para transformar isso em algo sustentável, hoje em dia tem muitas formas de você fazer isso, né? Inclusive, eu gosto muito até de um cara, eu até falei sobre isso na conference, citei ele, né? O Ken Robinson, não sei se você já viu o TED Talk dele, como as escolas matam a criatividade dos alunos. Esse TED Talk é super famoso, tem mais de 75 milhões de visualizações, e ele conta a história de uma bailarina que, quando estava na escola, foi diagnosticada com um desvio de atenção pelos professores. Falou, pô, essa menina tem que ir pro médico buscar. Na época nem existia o diagnóstico de TDAH, né? E aí ela foi pro médico, a mãe dela levou, falou, essa criança não para quieta, ela não consegue estudar. Aí o médico, né, pega a mãe assim, sai da sala e fala assim, ó, presta atenção. E ligou o rádio. E aí, quando eles saem da sala, ela começa a dançar. E ele fala assim, o problema não é a falta de atenção. Ela é dançarina, ela gosta de dançar. E aí ela colocou ela numa escola de dança, fez lá toda a carreira dela em dança, virou bailarina, criou uma escola de dança, foi super bem sucedida aí criou musicais, ficou super famosa, virou uma multimilionária nessa área de artística. Mas acho que a visão assim é que existem realmente outros caminhos, né? Não é para desmotivar e falar para você, não, você não tem que fazer isso ou fazer aquilo. Mas às vezes seguir só o que está estabelecido porque é estabelecido pode não ser o melhor para você. Às vezes você pode acabar infeliz por causa disso, né? É um negócio complicado de discutir, mas é uma visão que eu tenho visto muito com quem chega muito longe dentro das suas áreas de atuação. No geral, as pessoas têm muito interesse por aquilo que elas fazem, sabe? É difícil encontrar alguém que é muito bom em alguma coisa que não gosta de fazer, sabe? Difícil.
Difícil, né? É muito difícil. Porque é o seguinte, quando você se interessa por uma coisa, você cria uma espécie de um hiperfoco naquilo. Exato. Então você estuda muito aquilo, vive, quer ver alguém que fez, você vai no YouTube, você entendeu, você faz pesquisa. E é muito difícil. Quando você gosta de uma coisa de verdade, você tende a ficar bom naquilo, né? E outra, é a prática, né? Quer dizer, olha, fazer gestão é um negócio muito difícil, assim. Sabe o que eu acho mais difícil de gestão? Não é tratar números, não é a parte financeira, contábil, não. É a parte de você mobilizar as pessoas para fazer aquilo que precisa ser feito. Gestão de pessoas, né? É a gestão de pessoas, porque tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. As empresas ali, elas têm os muros e as pessoas. Então, o resultado acontece através das pessoas. Como você motivar as pessoas para seguir o teu planejamento? Quer dizer, você faz um planejamento belíssimo, mas se ninguém conseguir executar, não acontece. Cara, eu acho que gestão de pessoas é tão importante que às vezes o médico não tem consciência de que de nada adianta ele ser o melhor clínico do mundo se ele passar aquilo para o paciente não seguir o que ele passou, de nada adianta isso, né? Então, assim, esse trabalho de gestão de pessoas, até com seus próprios pacientes, é algo que você tem que trabalhar também. Pô, como é que eu posso pensar que aquele meu paciente está realmente entendendo o que eu estou falando e vai seguir o que eu acho que ele deve seguir? Né? Eu acho que realmente gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis. Convencer as pessoas de alguma coisa é muito difícil também. Você convencer uma pessoa, porque quando você vai fazer gestão de pessoas, o alinhamento tem que ser os propósitos da empresa com o propósito da pessoa. Então, essa parte de gestão de pessoas é a parte onde você vai ter que conciliar os propósitos, né, da empresa com o propósito da pessoa que trabalha. E muitas vezes esse incentivo não é só financeiro, não é só você pagar melhor. É você conseguir despertar nela uma vontade de fazer alguma coisa que faz sentido para ela, né? E dentro de uma empresa, nos mais variados setores, você tem pessoas de perfis diferentes que vão ser movidas por estímulos diferentes. Então, você fazer uma gestão disso é realmente um desafio. Né? É um desafio. Então, um gestor, né, de área maior, ele tem que ter essa percepção e de poder identificar e saber como cutucar cada um, né, assim, como estimular para que atinja aqueles resultados. Então, isso é desafiador. Uma coisa importante falar sobre mercado também de trabalho para médico, né, é que hoje ou você é autônomo, né, tem algum consultório próprio, enfim, tem clientes privados, né, particulares, ou você vai trabalhar para medicinas de grupo, né, que são as grandes operadoras de saúde, ou o sistema público, ou as cooperativas. Né? As cooperativas são associações de pessoas. No caso, o médico associação de médicos que se reúnem para prestar determinado serviço. No caso das Unimedes, a gente faz parte, né, de um sistema nacional, um sistema maior, que ele tem sede aqui em São Paulo. E como operadora de saúde, eles são responsáveis pela gestão de 18 milhões de vidas no Brasil todo. Então está presente em mais de 90% de todo o território nacional. Então, cada uma, que a gente chama de singular, que são as Unimedes locais, né, Unimedes das cidades, né, a Unimed, né, Teresina, ela é feita uma gestão autônoma, são pessoas que se associam, né, localmente e aonde elas podem ou não prestar serviços de plano de saúde. Né? No caso do no plano de saúde, eles servem como prestadores médicos e o plano, como eu já falei, tem que seguir todas aquelas normativas. A ideia ali é você tirar a parte intermediária das medicinas de grupo, que tem um outro viés, né? Um viés de sociedades, de investimentos de capital externo, enfim, tem algumas outras que também é ali um outro caminho. Né? Mas no caso das cooperativas, em regra, tudo que sobrar, né, daquela receita acumulada, depois de um ano de exercício ali, ela volta para os cooperados e para a cooperativa. Então, ela não tem fins lucrativos em si mesmo. O que seria parecido com a distribuição de dividendos, né? Seria uma que fala em sobras, né, na parte do cooperativismo. Exatamente. A gente não chama de lucro, chama de sobras, né?
obviamente, depois de ter pago todos os serviços mensais, né, é o que sobra ali naquele resultado do ano. Mas ela compete no mercado de plano de saúde com as outras operadoras, tendo que seguir todas as normativas também. E para o médico, eu vejo ainda isso como uma forma de proteção do seu mercado, né? Porque um dos princípios do cooperativismo, de um modo geral, é a gestão democrática. O que é isso? Nós somos eleitos pelos sócios e as participações elas são feitas na forma de assembleias. Então, as grandes decisões, aquelas decisões de muito impacto, elas são tomadas pelos próprios donos da empresa, no caso aqui pelos médios. Então, jamais vai haver uma decisão, por exemplo, que seja péssima ou muito ruim para a própria a atividade médica, porque são eles que vão decidir, entendeu? Então, existe uma certa proteção. A dificuldade é porque ela tem que estar no mesmo mercado de plano de saúde, que hoje é um mercado dificílimo de você atuar. Então, esse é que é o ponto, né? Mas a gente ainda reconhece o cooperativismo e o próprio cooperativismo está se modernizando, né? Os gestores, os médicos, como eu falei agora há pouco, estão se profissionalizando, estão fazendo curso para melhorar a própria gestão das cooperativas. Então, isso faz com que essas empresas elas sejam mais competitivas. Então, para finalizar, considero o cooperativismo médico ainda, vamos dizer assim, uma fronteira aí, né, de proteção do trabalho médico. Muito legal, Newton. Obrigado por todas as considerações. Antes da gente terminar, a gente sempre pede uma indicação. A gente tem um capítulo aqui que é o Hacker Conectado. A gente pede indicação de filme, série, livro, que você deixaria. Pode ter a ver com o assunto de hoje, pode não ter. É mais assim, algo que você acha que vale a pena compartilhar com a audiência que está acompanhando a gente aqui. Tem algum livro, ou série, ou filme que você recomendaria aí, professor? Olha, de livro, eu gosto muito do livro do Michael Porter mesmo, Pensando na Saúde, né? Que bem é um livro, gestão mesmo. que é um clássico, né? Eu também sugiro, aqui vou fazer uma dica de literatura. Eu acho que o livro do Príncipe de Maquiavel é um livro que todo mundo deveria ler, especialmente quem quer ocupar cargo de gestão. E é um livro curto, não é tão difícil de ler. É um livro pequeno que ele fala sobre as relações humanas e o poder. Então, ele fala muito de liderança nesse livro. Liderança. Então, para mim, esses dois livros, assim, eu gosto bastante. As séries, tudo que tiver coisa de gestão e de... Mas sabe, uma que eu achei bacana, agora eu não vou lembrar o nome, mas foi uma última que saiu recente do Michael Jordan, um filme que saiu... o Air Jordan. O Air Jordan, que é muito bacana, porque ali tem muita lição de gestão, de negociação, de como fazer... E de empreendedorismo também, Exatamente, né? Empreendedorismo, como você valorizar a sua própria carreira. Eu achei bacana, foi um dos que eu lembro aqui agora. Bem legal. Acho que esse é um tema empreendedorismo também que dá pra gente falar bastante também sobre isso. Mas também fica também para uma próxima, assim. Bom, Newton, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza aí que foram muitos aprendizados. Espero te ver aí na conference do ano que vem. Convidar o pessoal que não participou esse ano a conhecer a gente aqui do HackMed, participar dos nossos eventos. Tenho certeza aí que vocês vão aprender muito com o Newton e todos os outros grandes médicos aí e referências da área de saúde, não só médicos, pessoas de outras áreas também que atuam na saúde e que estão fazendo a diferença aí no mercado. Então, obrigado, Newton. Obrigado, Cauê. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Ótimo. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like aí, comentário. Gostou? O que você acha que poderia melhorar? Tem sugestão de outros convidados? Deixa aí nos comentários e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.